Bill Cipher, que já era um personagem muito complexo, se tornou ainda mais interessante depois do lançamento de seu novo livro, trazendo toneladas de conhecimento e alguns detalhes extras para o nosso Doritos favorito. Esses detalhes vão desde seu início, completamente bizarro, até o que aconteceu depois dele ser transformado em uma pedra no fim de Gravity Falls. Além disso, essas informações extras também trouxeram esperança para algum lançamento futuro, de alguma possível terceira temporada ou algo do tipo. Então, no vídeo de hoje eu quero trazer para vocês a história completa de Bill Cipher em ordem cronológica do início ao fim, desde seu nascimento, quem são seus pais, quem foi o verdadeiro culpado pela destruição de sua dimensão e o que aconteceu depois do fim da série de Gravity Falls. Tudo tem início há 1 trilhão e 12 mil anos atrás, quando o jovem casal Scaleno e Euclides Cipher deram à luz a Bill Cipher, isso tudo em uma outra dimensão 2D conhecida como Euclidean. A modo de curiosidade, os nomes do pai de Bill e da sua dimensão foram inspirados no famoso matemático grego Euclides de Alexandria, o pai da geometria, enquanto o nome da mãe de Bill é Scaleno, ou seja, uma forma geométrica, o triângulo escaleno. De qualquer forma, a infância de Bill Cipher é um tanto controversa. Algumas seções dos livros afirmam que ele era amado por todo o povo de Euclidean, tanto que eles criaram um feriado especialmente para homenageá-lo, que era o dia de Bill. Entretanto, o próprio Bill fez alguns comentários em suas aparições em Gravity Falls, afirmando que seu povo começou a desprezá-lo, já que ele era basicamente uma mutação capaz de compreender a terceira dimensão e muito além do tempo. Acerca disso, uma coisa é certa. Com o passar do tempo, dada a sua altíssima inteligência, Bill entendeu que sua dimensão era basicamente patética, e em suas próprias palavras, ele dizia que sua dimensão era um mundo plano com mentes planas e sonhos planos. Ninguém ousava sair de sua zona de conforto e tentar algo maior. E isso foi uma coisa que deixou Bill muito puto. Então, motivado a mudar isso, ele tentou guiar seu povo para uma nova era. Mas vale deixar lembrado que ele usaria qualquer meio necessário, mesmo que significasse destruir seu próprio povo e as pessoas que ele realmente amava, incluindo seus pais. E bem, o dia que isso aconteceu ficou conhecido como o Massacre de Euclidean. O novo livro não detalha muito bem como realmente aconteceu, detalhe por detalhe, porque a própria mente de Bill não conseguia se recordar com exatidão. Basicamente, foi tão traumatizante para ele que seu cérebro decidiu apagar os detalhes do evento. Meio que nas palavras deixadas no livro, ele nem percebeu que tinha tirado a vida de seus pais com suas próprias mãos e ficou confuso com tudo que estava acontecendo. Mas o ponto aqui ele foi o único sobrevivente daquele dia. Desse dia em diante, Bill passou a viajar de dimensão em dimensão atrás de conhecimento, até que chegou no Reino do Pesadelo. Esse local não era bem uma dimensão, ele era mais como um deserto sem leis que ficava entre as dimensões. E bem, esse local parecia perfeito para um ser que nem nosso Doritos gigante, né? Bill, por sua vez, começou a dominar o local e criou seu exército do mal. Entretanto, sua vida não foi somente flores, e lá ele acabou descobrindo que o Reino do Pesadelo estava tão bagunçado que colapsaria a qualquer momento. Dessa forma, em busca de encontrar uma maneira de sobreviver, ele descobriu uma antiga profecia que afirmava que esse local era especial e poderia, na verdade, se cruzar com a terceira dimensão. Seu plano agora era entrar na mente dos humanos que ele considerava sábio bastante para que eles pudessem construir um portal entre suas dimensões. O primeiro humano que ele tentou contato foi um famoso xamã conhecido como MODOK, o Sábio, que vivia em Gravity Falls. No entanto, seus planos foram por água abaixo, porque a tecnologia naquela época não era tão avançada, e a única coisa que MODOK conseguiu criar foi um pequeno portal feito de gravetos, que na verdade nem funcionava. Obviamente, MODOK no fim das contas se deu conta da verdadeira intenção de Bill, e para evitar ser usado novamente, ele meio que tacou fogo em seu próprio corpo. Mas, não antes dele avisar alguns membros de sua aldeia sobre Bill, e pedir para que eles encontrassem uma forma de destruí-lo caso ele chegasse à terceira dimensão. Felizmente, isso deu certo e o resto da sua tribo encontrou uma possível forma de derrotá-lo através de uma série de sinais zodíacos que apareceram constantemente durante todo o desenho de Gravity Falls, com cada sinal correspondendo a um personagem importante. Por mais que tivessem descoberto uma forma de derrotá-lo, a prioridade era evitar a todo custo que ele fosse invocado na Terra. Então, por conta disso, o povo também deixou inúmeros avisos para que ninguém nunca o invocasse, mas no fim eles também foram muito idiotas, porque eles também deixaram para trás o passo a passo de como invocar Bill. Eu não sei dizer se eles são burros, idiota, porra, não faz sentido. Infelizmente, como forma de vingança, Bill tacou uma maldição na terra de Gravity Falls, fazendo os nativos terem que abandonar suas casas e fugir. Depois de MODOK, Bill começou a colecionar fracassos durante quase 1000 anos. Ele até tentou fazer contratos com outras figuras famosas da época, como George Washington, o ensinando uma forma de vencer a guerra e derrotar os britânicos, ou até mesmo ajudar Stanley Kubrick a falsificar a ida até a Lua. Mas tudo acabou falhando no fim e seu plano de ir até a terceira dimensão ficou de lado por um tempo.
Seu próximo alvo foi Stanford Pines, um homem fascinado com anomalias e fenômenos estranhos desde sua infância. Ford nasceu com 6 dedos em uma das mãos, e isso foi o ponto inicial de seu fascínio genuíno com anomalias. Depois de anos de pesquisa, ele descobriu que a maioria dos fenômenos estranhos se concentrava em Gravity Falls, e obviamente, para matar sua curiosidade, ele partiu imediatamente para lá. Como um bom estudioso, Ford anotava cada uma de suas descobertas em um livro, que por sua vez, no futuro se tornariam extremamente importantes. Infelizmente, mesmo depois de anos pesquisando, Ford não conseguiu entender o porquê de Gravity Falls ser aquele imã para coisas bizarras. Mas em um golpe de sorte, enquanto caminhava analisando cada ponto específico daquele local assustador, Ford se deparou com uma caverna que escondia inúmeras pinturas rupestres. E sim, essas são as mesmas pinturas deixadas pelos nativos que fugiram quase 1000 anos atrás. Vendo algo que finalmente poderia comprovar sua teoria, Ford rapidamente aprendeu como invocar o Bill. Entretanto, diferente do que esperava, assim que ele fez a invocação, nada aconteceu. Ou era o que ele imaginava, porque nessa mesma noite, durante seu sonho, ele conheceu o nosso Doritos do mal. E é aqui que Bill fez a sua jogada mais uma vez, fingindo ser um ser muito legal e bondoso, afirmando que ele reconheceu que Ford era brilhante, melhor do que qualquer outro ser humano, e por conta disso decidiu ensiná-lo todos os segredos do universo. Além disso, ele também explicou que os acontecimentos bizarros de Gravity Falls eram devidos a uma fenda entre a terceira dimensão e o reino dos pesadelos. O que, bem, não é uma mentira, mas Bill também omitiu que ele era o real culpado por trás disso. Enfim, fascinado com o conhecimento de Bill, Ford deu início à construção do portal interdimensional que traria Bill para a Terra. Para isso, ele contou com a ajuda de seu antigo amigo Phil DeFord McGucket. O processo da construção seguia passos curtos, mas era quase certo que eles seriam capazes de construir o portal. Entretanto, infelizmente, Ford estava tão obcecado com Bill que ele até mesmo concordou que o ser poderia entrar em sua mente quando quiser, mesmo se ele estivesse dormindo. Isso obviamente mexeu muito com sua mente e tudo que Ford fazia desde então na sua vida estava relacionado a Bill. Para vocês terem uma noção do quão bizarro estava, Bill estava controlando Ford como quisesse, igual um fantoche, tá ligado? O obrigando a parar de pensar sobre seu irmão ou sua família, o impedindo de contar a verdade para McGucket, o incentivando a criar altar, oferendas e tudo mais para ele mesmo. Enfim, o cara estava bizarramente controlado. De qualquer forma, indo agora para o dia 18 de janeiro de 1982, a construção do portal finalmente chegou ao seu fim e era o momento de fazer os primeiros testes. Seu projeto inicial era enviar um boneco para ver o que aconteceria a seguir. Entretanto, por obra do destino, McGucket acabou sendo sugado junto do boneco para dentro do portal, tendo apenas seu pé amarrado com a corda para o lado de fora. E cara, embora Ford tenha conseguido puxá-lo de volta rapidamente e salvá-lo, lá dentro o velho homem viu a cena mais bizarra de sua vida, que basicamente era Bill retirando seu próprio exoesqueleto para se alimentar. Assim que voltou para a realidade, McGucket já estava completamente traumatizado, mas mesmo assim pediu para que seu amigo destruísse aquele portal, porque senão o mundo seria destruído. Ford, por sua vez, estava tão obcecado com o Bill e toda aquela coisa, que nem mesmo isso o fez cancelar seu projeto. Então, a partir desse dia, McGucket acabou sabiamente desistindo de tudo e foi embora, deixando seu amigo sozinho. Infelizmente, acabou já sendo tarde demais para ele, porque depois desse episódio, sua mente já não era mais a mesma e pouco a pouco ele ia ficando completamente louco, até chegar no nível que nós vemos na série. Voltando para Ford, nessa mesma noite, logo após cair do sono, ele foi correndo atrás de Bill questionar o que seu amigo queria dizer, e bem, é nesse momento que Bill revela que sua verdadeira intenção era levar o reino dos pesadelos até a terceira dimensão para que ele pudesse assumir o controle e destruir tudo. Ou seja, ele nunca foi aquele ser bonzinho e caridoso, ele só queria destruição, caos, confusão e tudo mais. Obviamente foi chocante para o homem descobrir isso aos 45 do segundo tempo, mas mesmo assim Ford deu seu melhor para destruir tudo relacionado a Bill e deixou anotado no terceiro livro os detalhes macabros sobre aquele ser. Dessa forma, Bill ficou sem nenhum peão para controlar e realizar seu desejo, até que dias depois o próprio Ford foi sugado pelo portal depois de uma briga com seu irmão Stanley, passando a viajar entre dimensões a partir desse momento. Os 3 livros, por sua vez, acabaram perdidos por um tempo, até caírem nas mãos de Dipper, Gideon e do próprio Stanley. Dipper, por sua vez, encontrou o livro número 3 escondido durante seu primeiro dia em Gravity Falls. Stanley ficou com o livro número 1 quando seu irmão foi sugado pelo portal, enquanto Gideon ficou com o livro mais importante, ou seja, o livro número 2. E eu digo mais importante porque é nesse livro que está registrada a exata maneira de como invocar Bill Cipher. E bem, Gideon, como era um cara ganancioso e rancoroso, estava decidido a se vingar de Stanley e roubar a cabana para si. Então, por conta disso, ele invocou a criatura na tentativa de conseguir pegar o código de segurança da cabana de mistérios. Durante seu primeiro dia na terceira dimensão, Bill fez uma entrada bem bizarra, roubando os dentes de um viado e entregando para Gideon. De início foi bem chocante para o garoto, mas logo depois ele voltou a si e exigiu que Bill roubasse o código de Stanford. E ao ouvir esse nome, Bill ficou se questionando como isso era possível, porque Stanford estava em outras dimensões, certo? Depois da entrada do portal. Então ele logo associou que quem estava ali certamente seria seu irmão Stanley. Para quem não sabe a história de Gravity Falls, Stanley viu seu irmão sendo sugado para dentro do portal e desse dia em diante fingiu ser ele enquanto buscava uma forma de reabrir
abrir o portal para resgatar o verdadeiro Stanford. De qualquer forma, aproveitando a oportunidade, Bill propôs um acordo para Gideon, afirmando que ele entraria na mente de Stanley e roubaria o código, mas com a condição que Gideon o ajudaria com algo mais tarde. E bem, obviamente ele aceitou, né? Parecia ser muito vantajoso na hora. Suzy e Mabel, por sua vez, felizmente viram toda essa conversa e junto de Dipper seguiram Bill até a imagem mental de Stanley. Entretanto, infelizmente, dados os poderes do Doritos, eles não conseguiram fazer basicamente nada, o que já era esperado. Bill então pegou a memória de Stanley sobre o código de segurança e começou a lê-lo para Gideon, mas antes que pudesse terminar, Mabel conseguiu tirá-lo de sua mão, fazendo o acordo entre Bill e Gideon ser cancelado e deixando o Doritos puto da vida. Uma longa luta dentro da imagem mental tem início. Os garotos usaram tudo à sua disposição, mas infelizmente nada funcionou, já que Bill era muito superior. Nesse ponto, ele poderia facilmente tirar as vidas dos garotos, mas como tinha ficado impressionado com seu entusiasmo e habilidades, ele deixou essa passar, até porque no futuro eles poderiam ser muito úteis. E é claro, antes de ir embora, ele deixou avisado que estaria os observando. Depois desse evento, Bill permaneceu bem quieto, esperando a oportunidade perfeita surgir. E bem, ela acabou surgindo quando Dipper estava tentando decodificar a senha de um antigo laptop que ele encontrou, que supostamente pertencia ao autor do livro. Bill, ardiloso como sempre, aproveitou a oportunidade e tentou fazer Dipper fechar um acordo com ele, só que felizmente o garoto estava bem ligeiro e negou de início. No entanto, chegou um ponto que Dipper ficou desesperado. Ele tentou de várias formas abrir aquele laptop, mas fracassou em todas elas. E o pior era que, depois de tantas tentativas falhas, o laptop estava quase sendo bloqueado, o impedindo permanentemente de acessá-lo. E bem, nem preciso dizer, né? Bill aproveitou essa oportunidade e, assim como fez com Stanford, em um momento de desespero, fechou o acordo com Dipper. Obviamente não foi um acordo justo, e Bill acabou roubando o corpo de Dipper, destruiu o laptop para impedir que o garoto descobrisse alguma coisa, e foi atrás de Mabel para pegar o terceiro livro e também destruí-lo. Felizmente, Dipper conseguiu entrar em um dos fantoches de Mabel e a avisou que Bill tinha roubado seu corpo. Mabel então iniciou uma luta contra Bill, e bem, dessa vez ela acabou ganhando, porque o corpo de Dipper estava sem dormir há dias tentando decodificar o laptop. Então ele já estava sem forças e por causa do cansaço acabou apagando. Então o Doritão foi forçado a sair do corpo do garoto e os gêmeos conseguiram salvar o dia mais uma vez. Depois disso, Bill permaneceu quieto por um tempo, aparecendo apenas alguns detalhes escondidos sobre ele. E sua próxima aparição foi quando Gideon o invocou novamente, dessa vez dentro da prisão, e propôs um novo acordo. Infelizmente, nós não sabemos os detalhes desse acordo ou qualquer coisa relacionada a isso. Temos apenas a suposição que Gideon estava se oferecendo para Bill de alguma forma. Enfim, as coisas permaneceram quietas até Ford voltar para a terceira dimensão com a ajuda de seu irmão, Dipper e Mabel. Depois de todo o choque inicial com a volta de Stanford, nós descobrimos que com a ativação do portal foi criada uma fenda interdimensional. Esse era um item tão poderoso que, se fosse destruído ou usado por Bill, todo o reino do pesadelo seria capaz de entrar imediatamente na Terra. Então, por esse motivo, bem plausível, né? Ford guardou as 7 chaves em seu laboratório subterrâneo. Bill obviamente descobriu a existência da fenda, e ele foi tão safado e pilantra aqui que entrou dentro dos sonhos de Stanford somente para brincar e tirar uma onda com ele, falando que agora estava tudo acabado, ele tinha pego, ganhou e tal, tá ligado? Ford, por sua vez, estava confiante que conseguiria manter o item a salvo, mas Bill aparentemente tinha um plano em mente. A partir desse ponto, toda a família Pine se juntou na missão de criar contramedidas para proteger a fenda e a cabana. Eles fizeram tudo o que podiam, criaram armadilhas, barreiras e muito mais. Bill, por outro lado, ainda dentro do reino dos pesadelos, observou tudo isso com um olhar sereno, porque ele já tinha tudo calculado. Enfim, a relação entre Ford e Dipper estava ficando cada vez mais profunda. Os dois possuíam os mesmos interesses no sobrenatural e anomalias, então por conta disso, Ford o convidou para ficar permanentemente em Gravity Falls e se tornar seu aprendiz. Dipper ficou muito animado com a notícia, já Mabel ficou devastada e até mesmo discutiu com seu irmão. No fim, ela saiu correndo, levando acidentalmente a bolsa de Dipper no lugar de sua. E por mais que pareça idiota, esse é um ponto bem importante, porque o portal interdimensional estava guardado dentro da bolsa do garoto. Infelizmente, quando Mabel saiu correndo desolada, ela acabou encontrando com Blandon Blandon, que na verdade estava possuído pelo próprio Bill. Ele, por sua vez, enganou Mabel, roubou a fenda interdimensional e finalmente cumpriu a profecia pela qual ele estava dedicando sua vida por quase 1 bilhão de anos. Dito isso, o Estranhagedon finalmente tem seu início. Nesse ponto da história, Bill realizou seu sonho e foi capaz de facilmente dominar Gravity Falls por completa, basicamente em alguns minutos. Ele por si só já era muito poderoso, e com seu exército as coisas se tornaram ainda piores. Para vocês terem uma noção, ele conseguiu transformar quase todas as pessoas da cidade em estátuas. Ford também foi transformado em uma estátua de ouro. Ele conseguiu prender Mabel em uma bolha mágica, e ainda por cima nomeou Gideon como o novo xerife daquele lugar. Além disso, para piorar ainda mais a situação de Dipper, que estava tentando loucamente salvar seu povo, o Dorito do Mal queimou os 3 livros de Stanford. Felizmente, Dipper foi capaz de fugir e se reunir com alguns velhos amigos, que também conseguiram escapar das mãos do vilão. Dito isso, eles começam seus preparativos para salvar o mundo e 3 dias se passam. No terceiro dia em específico,
específico, Bill deu uma festa em comemoração com seus parceiros. Entretanto, sua festinha foi interrompida pelo bebê do tempo e alguns viajantes temporais, que estavam ali para prender Bill por quebrar as leis do universo de atravessar e destruir outra dimensão. Entretanto, nesse ponto da história, Bill estava tão poderoso que com um único ataque apagou o bebê do tempo da existência, mais ou menos. E para quem não sabe, esse cara é muito poderoso. Já no quarto dia de Estranhagedon, Bill juntou todas as pessoas que viraram estátuas e criou uma espécie de trono decretando seu reinado. Nesse ponto, Bill já estava entediado de destruir somente a pequena cidade de Gravity Falls, então ordenou que seu exército fosse atacar as cidades próximas. Mas, infelizmente ou felizmente, quando eles chegaram na borda de Gravity Falls, uma estranha barreira os impediu. Seu plano para superar esse desafio era liberar Ford de sua petrificação para descobrir o que era essa barreira e como destruí-la. Além disso, nesse mesmo momento, seus ajudantes também informaram que Dipper estava se preparando para enfrentá-lo, mas se achando o último Dorito do pacote, ele nem se importou. E bem, isso foi uma burrice, porque no fim, Dipper resgatou Mabel e se reuniu com Stanley, além de alguns outros sobreviventes. Voltando para Bill, ele libertou Ford de sua petrificação, a fim de escapar de Gravity Falls, e para isso ele prometeu a Ford que lhe daria poderes inigualáveis, fazendo ele basicamente se tornar um ser divino ou coisa do tipo. Ford, por motivos óbvios, não aceitou a proposta do vilão, então ele decidiu entrar forçadamente na mente de Ford. No entanto, isso não funcionaria a menos que apertasse a mão dele. Bill então tentou prender Ford em correntes e torturá-lo usando seu laser, mas isso também não funcionou. Então, como última medida, ele foi atrás da família do homem. Dipper, Mabel, Stanley e os outros estavam indo enfrentar Bill nesse exato momento. Eles estavam dentro da cabana dos mistérios, que agora era um robô gigante, basicamente imune aos ataques de Bill, graças a uma das barreiras que Ford colocou lá dentro. Bill, por sua vez, continuou enfrentando um robô, enquanto Dipper, Mabel, Stanley e alguns outros personagens saltaram de paraquedas no castelo de Bill. No fim, eles foram capazes de salvar Ford e os outros habitantes de Gravity Falls. Bill, por sua vez, seguiu lutando contra a cabana, enquanto Ford iniciou o único método capaz de destruir Bill e salvar a Terra, o mesmo que estava escrito naquela caverna de antes, que basicamente consistia em um círculo com cada pessoa que representava o zodíaco específico. Entretanto, os dois irmãos idiotas iniciaram uma discussão idiota, fazendo o círculo falhar e dando tempo para Bill derrotar o robô e voltar. Agora, de volta ao castelo, ele prendeu Dipper e Mabel em uma barreira, enquanto aprisionou Stanley e Ford do outro lado. Ele então dá uma única opção para Ford, ordenando-o a destruir a barreira, que assim ele pouparia a vida de Dipper e Mabel. Os garotos, por sua vez, pediram para seu tio não fazer isso, e Bill, para provocá-los ainda mais, se aproximou dos dois. Mas felizmente, Mabel tinha um spray em mãos que borrifou em seu olho, dando oportunidade para os dois escaparem. Bill, por sua vez, ficou realmente muito irritado com toda essa situação, então se transformou em sua forma final para perseguir os garotos. Infelizmente, depois de um tempo de perseguição, ele conseguiu pôr as mãos nos dois e voltou para a frente dos tios avós, que ainda estavam presos. Bill dá novamente seu ultimato, e quando estava prestes a tirar a vida de Mabel, Ford aceitou o acordo e permitiu que Bill entrasse em sua mente se ele deixasse o resto de sua família ir embora. O vilão então apertou a mão do homem e entrou em sua imagem mental, mas na verdade ele entrou na mente de Stanley, não da de Stanford, porque os dois velhotes trocaram de roupa quando Bill foi perseguir os garotos, e bem, meio que ele entrou na mente do cara errado. No fim, isso deu a possibilidade de Ford usar o apagador de memórias para apagar as memórias do tio avô, por consequência, apagar Bill. Bill, por sua vez, ainda dentro da mente de Stanley, implorou desesperado por sua vida, e quando estava prestes a ser apagado, ele deixou uma mensagem estranha, que quando colocado de trás para frente, aparecia isso aqui. Só que bem, antes que ele pudesse continuar com seu chilique, Stanley deu um socão na cara dele que acabou o destruindo. Dessa forma, todo o exército de Bill voltou para o reino dos pesadelos, enquanto o próprio Doritos ficou preso em uma estátua de pedra e tudo voltou a ser o que era antes. E agora nós temos algumas coisas interessantes. Por muito tempo, todos os fãs teorizavam que Bill voltaria de alguma forma para Gravity Falls, não só porque ele era muito forte para ser derrotado assim, como também porque ele deixou aquela mensagem estranha para trás. E bem, no novo livro de Gravity Falls, nós tivemos a revelação do que aconteceu depois dele ser apagado. Depois do soco de Stanley, Bill foi quebrado em inúmeros pedaços que saíram para fora da imagem mental e foram ao encontro do próprio Axolotl, onde Bill implorou para o ser uma segunda chance. Ele até concordou com isso, mas sob a condição que Bill tivesse que pagar por seus pecados de uma forma muito, mas muito dolorosa. Bill, por sua vez, não estava se sentindo nem um pouco culpado pelo que fez, e nem se importava muito como ele iria pagar seus pecados. Porém, ele acabou quebrando a cara, porque Axolotl colocou Bill em uma sessão de terapia que seria mais traumático
qualquer outra coisa. Ele foi enviado até o prisma terapêutico na dimensão 51.510, junto de outros criminosos do mesmo nível dele, mais ou menos, para passarem por algumas sessões de terapia em grupo. Embora essa não fosse a melhor forma de dar um fim nele, já que, bem, Bill causou muita destruição e tirou a vida de muitas pessoas, no fim acabou que funcionou muito bem, porque ele ficou realmente muito traumatizado. Ainda dentro dessa espécie de prisão, Bill tentou entrar em contato com a família Pines através de um livro que ele mesmo criou, o livro de Bill, que é o que a gente está lendo. Além disso, ele também descobriu que se alguém apertasse a mão de sua estátua que estava no meio de Gravity Falls, ele seria capaz de voltar. Entretanto, seu livro acabou sendo confiscado antes que ele pudesse terminar de escrevê-lo. E as últimas palavras que ele deixou foi basicamente uma pequena mensagem, afirmando que ele não sentia nem um pouco de remorso pelo que fez e que, se pudesse, faria de novo. E bem, essa é a história completa de Bill até então. Pode ser que venha a ter mais coisas no futuro, mas se você gostou, deixa um like, e se você curte Gravity Falls, recomendo assistir nosso vídeo sobre sua história completa, onde explicamos muito bem quem é aquele ser que Bill foi atrás e outras criaturas super poderosas, além de também se aprofundar mais na história dos outros personagens. É isso, um beijo e valeu!